amores, agora é a hora da gente começar a fazer a costura. Vocês que têm dificuldade em costura, então presta atenção nesse vídeo, tá? Eu vou fazer bem devagarinho para facilitar ao máximo para vocês, mas eu espero que vocês fiquem de olho, assistam o vídeo, anotem tudo e depois comecem a treinar, tá bom? Então aqui a gente já terminou aqui a peça. Essa minha peça eu finalizei aqui com 24 pontos. E aqui também tem a mesma quantidade de pontos. Essa dica já é muito boa, você finalizar com a quantidade de pontos iguais, porque você une um ponto daqui, um ponto da cabeça, com um ponto aqui do pescoço, aqui, ó. Então, não tem como dar errado, né? Já que você vai unir ponto com ponto. E se por acaso você terminar essa parte da cabeça com mais pontos do que essa, a ideia é que você encaixe e costure sempre pegando essa parte aqui de cima, uma volta anterior. Eu nunca trabalho essa parte aqui, ó. Ops, sai do foco. Eu nunca trabalho essa parte aqui. Eu trabalho sempre esse ponto aqui em cima. Porque eu sempre acho que fica bem melhor, a fixação acontece melhor e o pescoço não tende a ficar mole. Se mesmo assim você treinar essa forma de fazer e ainda continuar mole, eu indico que você assista ao vídeo 2 da boneca Emília. Nele eu ensino uma forma de fazer um pescoço, faço um pescoço aqui e aí só encaixa na cabeça, também é uma forma de não ficar mole, tá? Então vamos começar. Como eu falei pra vocês, eu vou trabalhar pegando esse ponto aqui e costurando com o ponto aqui de baixo, tá? E terminei com ambas as partes com a mesma quantidade de ponto. Então, vamos lá. Aqui eu tô usando a linha do que sobrou do corpo. Eu vou passar por dentro, lá em cima aqui, ó. Tá vendo que tá ficando uma volta? Vou passar e já vou encaixar. Se vocês observarem, eu costuro sempre primeiro a cabeça ao corpo, porque meio que eu não preciso... eu não fixo antes, os olhos ou as orelhas, porque eu não tenho uma preocupação de ver a posição certinha que vai ficar. Agora, quando você for... realmente tiver alguma particularidade, eu não sei, que precise ficar simétrico a cabeça com o corpo, a postura, digamos, a minha frente vai ser essa e necessariamente tem que ficar para esse lado. Aí vocês vão ter que fazer uma fixação com alfinete ou um alinhavo antes, tá? Mas eu sempre faço assim, eu deixo para colocar rosto, detalhes no corpo, depois que eu fixo a cabeça ao corpo assim, dessa forma, limpinha, sem nenhum detalhe. Então, ó, passei para cá. Agora, eu vou passar aqui por dentro. Essa é uma forma de fazer também, ó. Passou por dentro. Saiu aqui embaixo. Aqui. E vou pegar o ponto seguinte aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então, vai ficar sempre essa volta aqui sobrando, com a cabeça também sobrando. E é isso até no final. Não tem muito, assim, segredo. Aí você, ó, daqui já começou a unir. Então, você vem aqui com a agulha. Observa onde a agulha tá saindo aqui, ó. Agulha aqui. Pega o ponto seguinte. Ponto seguinte. Ponto da frente. E, ó, sempre apertando bem. E aí, o ponto aqui debaixo da volta. Peraí. Aqui, ó. E você faz isso até o final. Quando você chegar na metade da costura, aí você observa se precisa colocar mais enchimento aqui, tá? Que às vezes fica molinho essa parte, porque a gente não coloca enchimento também. Aí, você faz o reforço no enchimento e continua costurando, tá bom? E a minha dica também é treino. Eu tenho muitas meninas que têm vindo até mim e falam: Alcione, eu tô com a encomenda, e aí na hora que eu tô fazendo a peça sai feia, e aí atrasa a minha entrega. Gente, se você não tem costume com a costura, treina muito. Então, você pega um boneco pra você, faz um bonequinho
e vai treinando a costura. Tenta várias formas, vê qual é que é melhor se adapta, até porque dependendo do modelo, você vai ter que, aqui ó, dependendo do modelo, você vai ter que usar uma forma específica. Às vezes uma boneca que tem a cabeça muito grande e um corpo fininho, aí você vai precisar fazer um pescoço nela, então você vai ter que saber como é que faz o pescoço. Então, cria um caderninho de anotação, faz como eu sempre falo. Cria um caderninho de anotação, uma agendinha com suas dúvidas e vai testando, faz um corpinho aí, não precisa ser um corpo grande, faz um corpinho pequeno e vai estudando, costura o pescoço de uma forma, vê se deu certo, se não deu, tenta de outra forma, tá? Que na hora que chegar as suas encomendas, você já vai estar sabendo como é que faz, já tira de letra, tá? Então, tem que ter treino mesmo. Infelizmente, a gente não já começa sabendo de tudo. Por mais que a gente tenha facilidade com alguma coisa, sempre vai ter uma outra coisa que vai dificultar o nosso trabalho, mas faz parte, não é? Tem que estudar mesmo. Tem que... Aqui, ó. E aí, eu tô subindo, agora eu vou pegar o ponto da frente. Tomara que esteja dando pra vocês enxergar direitinho, tá? E ó, olha como vai ficando. Fica perfeito o encaixe. Na hora que terminar aqui, eu vou colocar mais fibra, porque tá precisando, eu deixei esse espaço aqui. E fica uma costura muito legal, muito, não solta. Às vezes as meninas perguntam como é que eu faço a costura pra ficar com essa voltinha. Então, é assim, porque... a cabeça, ela vai ficar presa ao pescoço ponto a ponto, gente. Aqui eu demoro para fazer essa costura porque eu trabalho ponto a ponto. Então, não tem como ficar o pescoço mole se você fizer desse jeito. E aí fica essa costurinha aqui, que eu acho muito fofa. É um diferencial até no acabamento. Então, você trabalha desse jeito até chegar aqui. Eu vou dar uma enchidinha aqui no meu pescoço. Vou terminar. E aí, a gente volta para continuar trabalhando o restante do corpo, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Pega o ponto aqui na parte de baixo. Passa a agulha por dentro da cabeça aqui. Trabalhando sempre uma volta. Deixando aqui uma volta aqui, ó. Uma volta sobrando. Se você não entender de primeira também... Assiste o vídeo 1, 2 vezes que você entende, tá, gente? Tem que ter paciência. Às vezes as meninas, principalmente você que tá começando, tá? Eu sei que a gente não tem muito tempo, eu sei que a gente tem encomenda, tem família, tem tudo. Mas reserva uma meia horinha do teu dia. Vê o vídeo uma vez, vê outra vez. Que na segunda vez, se não entender na primeira, na segunda a gente entende, tá bom? Tem que ter paciência. Tá? Então eu vou terminar aqui de encher o meu. Olha, já tá ficando o encaixe bem pertinho. Nossa, o foco tá horrível, gente. Desculpa, às vezes eu tô saindo do foco. Então, o encaixe tá ficando perfeitinho. Agora é só terminar de encher. E aí, vou finalizar a costura, tá bom? E aí, a gente volta pra costurar as pernas e os braços. Terminei de fixar minha cabeça, ela vai ficar assim. Fica bem fixo, gente. Fica bem presa se você fizer dessa forma que eu acabei de mostrar pra vocês, tá bom? E aí, agora a gente vai começar a fixar os membros, costurar os membros, os braços e as pernas. Então, eu fiz assim, dessa forma, eu marquei aqui a parte que vai ficar a parte frontal e a parte que vai ficar as costas. Você olha o seu corpo, às vezes fica pequenas imperfeiçõezinhas assim, então, às vezes eu coloco na parte de trás, porque na parte de trás não fica tão visível. Então, essa parte que ficou um acabamento assim, ó, perfeito, é a parte que eu uso pra ser a parte da frente. Aí, que agora você vai pegar as pernas. Aí, note se as suas pernas têm direita ou esquerda, então é bom vocês ficarem atentas. Essas aqui não, tanto faz. É o modelinho de perna que eu gosto de usar, então tanto faz você usar uma com outra, não faz diferença. Mas se tiver, é bom você já ter essa atenção. E aí, eu dividi aqui mais ou menos o corpo ao meio. Essa parte vai ficar pra frente, essa parte vai ficar pra trás. Do outro lado, do mesmo jeito. Eu só fui passando linha, fazendo pequenos pontos. Não precisa ser apertado, porque você vai descosturar isso aqui depois, né? E aí, agora, na hora de fixar as pernas, você toma como referência aqui o fundo, tá? Então, uma perna, a primeira perna,
ela vai ficar pegando aqui, ó. Parte do primeiro, parte onde fica o anel mágico aqui, ó, pra lateral. Vai ficar assim, a primeira perna. Tá? E aí, vocês podem, aqui, se você quiser uma perna mais pra frente, você pode colocar mais aqui pra frente, mas ele vai ficar como se fosse sentado. Geralmente, eu pego bem o centro mesmo, ó. Tá? E aí vai ficar bem centralizado, vai ficar um bonequinho em pé. Se for ainda mais complicado para você, você pode passar uma outra linha aqui. E aí você vai posicionar a sua perna aqui. Bem centralizado, tá bom? Então, fez isso, ainda ficou com dificuldades, passa uma outra linha e centraliza a perna aqui. Depois que você vê o local, escolher o local que sua perna vai ficar, você vem aqui com ela. Deixa essa parte do anel mágico aqui livre. Vem aqui com a perna, posiciona aqui. E aí, ó, vai colocar alfinete. Gente, coloca muito alfinete. Pode ser que a explicação fique um pouco complicada para vocês visualizar, porque eu não faço isso assim, dessa forma que eu tô fazendo para vocês. Eu só já chego, já vou fixando, porque eu já tenho uma base. Então, já são o quê? Quase mais de 2 anos fazendo isso quase todo dia, então eu já peguei a base, eu só assino o olho, eu já vou fazendo. Então pode ser que aqui a explicação não fique muito boa, peço que vocês me desculpem, mas eu estou tentando fazer o meu melhor, tá? Então coloca muito alfinete, muito paciência, tem que ter sim muita paciência. Trabalha com alfinete bom. Esses meus alfinetes eu trouxe do Brasil, eu ganhei eles ainda em 2015, 2016. Uma amiga me deu, eu trouxe daí do Brasil, já estão acabando, mas eu adoro eles porque eles são bem fornidos, bem fortes. Ó, tá vendo aqui? A perninha já tá mais ou menos do jeito que eu quero, ainda não tá do jeito que eu quero, eu reposiciono, deixa eu pegar aqui o alfinete. Como eu falei pra vocês, fazendo do jeito que eu faço ali, só no olho sai mais fácil. Fazendo, explicando assim direitinho é mais complicado. Mas ok. Reposiciona. Aqui. Isso acontece, não tem problema. Reposiciona de novo. Pronto. Aqui é a primeira perna. E aí você vem com a segunda perna, vê se tá do jeito realmente que você quer. Eu estou satisfeita com o jeito que tá. Então, agora eu vou costurar a minha primeira perna. Para costurar, deixa eu procurar aqui minha agulha. Vou colocar aqui a agulha. Para costurar vai ser muito parecido com o que a gente fez agora há pouco no pescoço. A gente vai trabalhar pegando o ponto inteiro do corpo. E vai passar aqui a agulha por baixo por dentro da perna. Deixa eu tirar aqui o alfinete. Aqui, ó. Você vai passar a agulha por dentro. E vai dar uma puxadinha. Novamente, o ponto da frente, não pule nenhum ponto. Aqui, ó. O ponto seguinte. E aí, você vai pegar o ponto aqui da perna que você vai trabalhando. Se pegar o ponto do alinhavo, não tem problema, você vai cortar a linha depois, tá? De novo, só posicionar aqui. Pega o ponto lá atrás. E aí, novamente, pega aqui o ponto seguinte aqui na perna. Existem outras formas de costurar também, tá, gente? Essa é a que eu mais uso. Então, se você tiver uma outra forma também e que gosta de fazer, você comenta aqui. Pode ser que ajude as outras meninas também que têm dificuldade, tá? Aqui. E vem de novo, muita paciência, devagarinho. Olha, gente, já vai ficando bem juntinho.
Vai ficando bem fixadinha, não fica torto. Faz devagarinho com atenção. Que o resultado fica muito bom. E se a primeira vez não ficar legal, desmancha, faz de novo. Tira uma tarde só para treinar. Mesmo que você não tenha muito tempo, tira uma horinha para treinar a costura. Que você tira isso de letra, tá? Eu também tenho dificuldade com algumas coisas. Todo mundo tem dificuldade, a gente não nasce sabendo, né? E eu quero aproveitar que eu tô aqui na minha costura. Eu quero mandar beijinhos para vocês que estão mandando directs para mim, as meninas que estão fazendo as peças e estão me mandando as fotos. Eu, às vezes, sempre que dá, eu compartilho lá no Instagram. Então, você que não segue no Instagram, segue. E você que faz as peças, manda para mim que eu posto lá no blog. Eu posto sempre que dá lá no blog, na galeria. E às vezes eu compartilho no Instagram também. Tá? Eu adoro ver o trabalho de vocês, eu adoro ver o que vocês estão fazendo. É bom saber que eu ajudo tanta gente. Tá? E aí, ó, continua. Tá ficando fofa. E aí, mesmo aqui, quando você chegar na metade da costura, vai acontecer o mesmo que eu falei aqui com o pescoço. Se você vê que essa parte aqui tá muito molinha, que é o caso aqui do meu, vou ter que colocar mais enchimento. Você coloca mais fibra, aqui, ó. Você coloca mais fibra e aí continua a costura, tá? Então, eu vou colocar mais fibra, vou terminar a costura do meu e vou fixar a outra. Do mesmo jeito aqui, ó. Esse enquadramento aqui tá péssimo hoje, gente, que meu tripé quebrou. Enfim, você vai encaixar aqui, vai posicionar desse lado da mesma forma. Você vai posicionar a perna, vai fixar com bastante alfinete e vai fazer a costura igual que eu falei, que eu falei agora. Pegando essa parte aqui do ponto, você vai unir essa parte aqui do ponto com a base do corpo. Eu costumo acompanhar... Ai, gente, mais uma vez o enquadramento, desculpa. Eu costumo fixar a perna até aqui na volta na última volta de aumento. Então, quando começa aqui a volta de repetição, tem sempre as voltas de repetição, então, eu uso aqui como base a última volta de aumento para colocar a lateral da perna. Ó, se vocês observarem, encaixa certinho aqui. Ó. Então, a última volta que tem aumento vai ser o local onde eu vou encaixar, posicionar a lateral externa da minha perna. Viu? E vai ficar assim. Eu vou terminar de fazer as costuras aqui das minhas pernas e aí eu venho para mostrar como é que a gente vai posicionar os braços. O braço você pode posicionar ele retinho ou pode posicionar ele para frente. Mas aí eu volto e mostro para vocês, tá bom? Então, vamos costurar. Eu vou tentar ao máximo deixar bem visível para vocês, tá bom? É do mesmo jeito que você também costura as pernas e a cabeça ao corpo, tá? Aqui você tem a linha, tá posicionada aqui. Veja que eu já tiro logo o alfinete, então... Mas vocês, é como eu falei, se quiserem deixar, é melhor. Então, vamos fazer assim. Daqui a linha, pega o ponto lá embaixo, passa. E aí, ó, você vai usar o próprio ponto, aquele ponto lá que a gente fez, ó. Aqui. O próprio ponto baixíssimo você usa pra fazer a costura, tá vendo? Pega aqui. Passa de novo aqui por cima, ó. Vai sair lá atrás a agulha. E você vai pegar a parte de baixo do ponto do corpo, aqui atrás, ó. Gente, fazendo desse jeito fica praticamente impossível soltar esse braço. Fica praticamente impossível quebrar esse negócio. De novo. Aqui, deixa eu tirar aqui o alfinete. Aqui, ó, pego aqui. Mais uma vez aqui.
E sempre usar agulha de tapeçaria, porque a agulha com ponta é praticamente impossível fazer essa costura. Fica muito difícil fazer essa costura com agulha com ponta. Primeiro que machuca demais a gente também, né? Então, vamos, mais uma vez, já tá terminando. Tomara que esteja ficando bom pra vocês. Como eu falei, eu tô sem tripé, tá, gente? Então, desculpando aí, tá? Eu também tô tentando deixar a câmera o máximo próximo do que dá pra vocês visualizarem bem. Aqui. Tcharam! Eu não gostei desse último ponto, não. Peraí, deixa eu desfazer aqui. Peraí. Desfazer aqui, que eu não gostei desse ponto aparecendo, não, tá? Só um minuto. Então, você não corta essa linha, deixa ela aqui, porque quando você costurar aqui o outro braço, você amarra elas e amarra bem forte depois que corta, porque aí impede que o braço no futuro venha saltar. E aí, o primeiro braço vai ficar assim, ó. Então, ele vai ficar assim, meio dobradinho, ficou um pouco de angulaçãozinha aqui, ó, tá vendo? Ele não ficou reto, mas se você quiser costurar ele reto, também é o mesmo processo. E aqui, ó, ficou o bracinho. Ficou muito fofo. E agora você vai só pra fixar o outro da mesma forma. Vê bem aqui a lateral do corpinho. Aqui assim. Peraí. Aqui a lateral. E vai ficar assim, mais ou menos. A costura nem é tão difícil assim, não é, gente? Só um pouquinho chata, mas depois se pega a manha, é fácil. Tá, então, eu vou posicionar o meu braço do mesmo jeito. Colocar dois alfinetes pra fazer a costura. E aí, a gente volta pra fixar o restante das peças, tá bom? Depois que você terminar a costura, você vai passar a linha aqui, ó, por um buraquinho aqui atrás, um buraco qualquer, e vai amarrar bem forte essas duas linhas. E isso faz com que fique mais difícil de cair os membros. Então, eu sempre faço isso. Eu amarro bem as duas linhas antes de cortar. Dou vários pontinhos. Porque peças, principalmente peças que a gente vai fazer para criança, que peça para criança tem que brincar, né? Que puxa o braço, puxa a perna. Então, eu faço isso para evitar que os braços se soltem, tá? Aqui, ó. E aí, tá pronto. Os braços e as pernas estão bem fixados, estão certinhos, a posição certinha. E agora eu vou mostrar como é que você vai fixar aqui ai, Jesus, o focinho, as orelhas e o chifre. Mas mesmo assim, mesmo depois que você viu isso aqui, se você ainda ficou com dificuldade, eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo dois links, onde eu ensino a você colocar as pernas e os braços em costuras, tá? Tanto no amigurumi em pé, quanto no amigurumi sentado, tem formas de você colocar as pernas sem precisar de costura. Inclusive, eu acho até mais fácil do outro jeito. Mas aí, como vocês me pediram vídeo de costura, então eu resolvi fazer esse aqui. Mas no link, vou deixar dois links aqui na descrição desse vídeo. Ou então, você assiste o vídeo até o final. No final também vai ficar os encartes, onde você clica e já vai ser redirecionado, tá bom? E aí, vocês podem ver tanto a forma de fixar os membros com costura, bem como sem costura, que eu também acho até mais fácil, tá? Então, vamos preparar pra gente colocar aqui agora o focinho, as orelhas e a anteninha da nossa girafa. Meus amores, antes de começarmos a trabalhar a cabeça da nossa peça, tem uma dica que eu queria falar pra vocês, que eu esqueci de falar aqui, antes de colocar o braço. Primeira, como eu fecho aqui e faço o acabamento do braço. Então, depois que eu trabalho a minha peça, eu tenho uma forma de fechar, né? Eu não fecho ela com costura. Eu venho aqui,
Ó, terminei aqui a minha volta, né, a volta que eu vinha trabalhando em ponto baixo. E aí, eu passo aqui, ó, a agulha pelo primeiro ponto, o ponto seguinte, ó, eu terminei aqui, e aí eu passo a agulha no ponto seguinte, pego o ponto lá atrás, ó, pego o ponto lá atrás e faço ponto baixíssimos, unindo um ponto a outro, tá vendo? Então, eu vou fechando, fazendo ponto baixíssimos. Eu acho isso bem melhor, porque na hora da costura já fica até a referência de onde a gente vai, a marcação dos pontos que a gente vai trabalhar, tá vendo? Então, ó, tô unindo esses pontos aqui, vai ficar ponto com ponto, até chegar aqui no final, tá? Eu acho melhor do que costurando, então, eu sempre faço assim nos meus amigurumis. Chegou aqui, faço o ponto de finalização, e aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Fica bem fechadinho, fica bem legal. Outra coisa também que eu queria mostrar pra vocês, que é como eu faço as minhas peças, então pode ser que vocês se interessem também. Eu não encho o braço dos meus amigurumis 100%. Geralmente eu encho até aqui na metade, ó. Aí a outra metade fica vazia. Por que que eu faço isso? Porque dá uma mobilidade ao braço. Tá vendo aqui, ó? O braço, ele não fica assim muito duro, porque às vezes quando a gente enche tudo, o braço tende a ficar assim meio aberto. Esse aqui não, ele, ó, eu posso mexer com ele, ó, tá vendo, ó? Dá uma flexibilidade ao braço. Então, das minhas peças, eu encho até aqui a metade, e aí deixo o restante sem encher. Outra coisa também, a questão da posição dos braços, a altura vamos dizer assim, dos ombros do amigurumi. Geralmente, eu conto 1, 2, 3, eu deixo 3 voltas, aqui ó, 1, 2, 3. Eu fixo aqui ó, na volta já da 4ª volta, tá? Então, eu deixo sempre esse espaço. E aí, tem 2 formas de fixar o braço do amigurumi. Eu deveria ter falado isso antes, esqueci, mas enfim. Uma delas é a que você pode colocar ele retinho. Aqui, ó, você fixa ele retinho e aí você costura acompanhando a própria linha aqui, ó. Então, você coloca ele retinho e aí você costura pegando os pontos aqui da volta. E uma outra forma, que é que eu uso mais, é quando você dá uma leve anguladinha assim, e aí você vai costurar assim, ó, meio que na diagonal, com a leve angulação. Caso você tenha dificuldade no começo, só com os alfinetes resolve. Mas aí, se você tiver problema, você pode botar uma linhazinha assim, e aí você segue costurando a linha, que é algo similar ao que eu fiz aqui, ó. Quer fazer uma marcação com a linha, faz uma marcação com a linha, aí você coloca aqui, e aí trabalha e depois tira essa linha, tá? Então, é isso. E agora eu quero mostrar pra você, a gente vai trabalhar a cabeça, mas antes eu quero mostrar como foi que eu uni aqui a orelha. Peraí, deixa eu guardar aqui. Como foi que eu uni as 2 partes da orelha. A minha girafa, a orelha da minha girafa, ela vai ser composta por 2 cores. A parte interna vai ser rosa e a parte externa vai ser amarela. E aí, eu uni ela só com o ponto baixíssimo também, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora como é que faz. Depois que você trabalhar as duas peças, você vai unir aqui a orelha, essa parte rosa com a outra. Aqui você vai trabalhar somente a parte interna do ponto, tá? Então, vai ser a parte interna desse ponto com a parte interna da outra peça. Então, vai ser a parte interna dessa peça com a parte interna da outra peça. E aí, você vai fazer pontos baixíssimos na volta toda, tá? Então, você faz aqui, pega a parte interna desse ponto, com a parte interna do outro ponto. E aí, você vai unindo. Mas você também pode fazer com costura, caso você queira, tá? Eu acho melhor porque nem precisa parar de trabalhar. Você já vem trabalhando com a linha, nem precisa cortar. Já vai... só pega a outra parte que já tá feita e vai trabalhando, tá? Então, você faz isso a volta toda, dando pontos baixíssimos.
Mas isso aqui só funciona para peças que têm tamanhos iguais, tá? Por exemplo, essa daqui, ela terminou com 36 pontos, se eu não me engano. Então, essa parte aqui de dentro tem que ter a mesma equivalência em pontos, tá? Não vai dar certo para você unir com peças com tamanhos diferentes, não. Aí, peças com tamanhos diferentes, você vai ter que ver outra forma de unir, costurando, não sei. Tá? Então, você vai fazer pontos baixíssimos a volta toda. E aí, ela vai ficar assim, ó. Aí, agora é só fixar, dar uma fechadinha. Posiciona onde você vai querer aqui na cabeça. E aí, costura com pontinhos, tá? Vou terminar aqui a minha orelhinha e a gente volta para continuar trabalhando. Para fixar as orelhas e as anteninhas da girafa, eu sugiro que vocês façam a mesma coisa que a gente fez no corpo, tá? Vocês peguem uma linha, dividam a cabeça ao meio, bem ao meio, e aí vocês utilizem essa linha, aqui ó, vocês utilizem a linha como um guia para vocês fixarem as antenas e as orelhas. Para fixar a antena é o mesmo jeito que eu ensinei para fixar aqui as pernas, tá? Então, você vai tomar aqui o centro do anel mágico como referência. E aí, você vai posicionar a orelha mais ou menos na altura que você quer. Tem gente que gosta da orelha mais abertinha, outra mais em pé. E aí, vai do gosto de cada uma. Então, você posiciona as orelhas, utiliza a linha que eu falei como orientação. Então, posiciona a orelha, coloca os alfinetes. Coloca bastante alfinete. Mesmo jeito da perna, tá? Não tem muita diferença. E aí, você vai trabalhar pegando o ponto aqui da orelha, ou do ponto da antena, com o ponto aqui da cabeça do amigurumi, tá? Então, é o mesmo jeito, igual, não muda nada a forma que a gente fixou as pernas, tá? Então, é o mesmo sentido, tá? Então, passa a linha, divide a cabeça, caso você tenha problema, utiliza a linha como referência e depois fixa. A orelha vai vir logo abaixo da anteninha aqui, ó. A orelha vai vir aqui, logo abaixo. E a orelha você vai só fechar aqui ela e vai unir com pontinhos aqui unir a orelha à cabeça do seu amigurumi. Você faz isso com a outra antena e com a outra orelha. E aí, em seguida, a gente vem pra fixar o focinho. O focinho, eu não acho complicado, pode ser que vocês acham. Mas o focinho você vai encher, vai posicionar depois que você já tiver colocado a antena e a orelha. E aí, você vai colocar alfinetes. Uma ideia pra você, que uma seguidora falou que às vezes fica torto dela. Uma dica é você dar uns pontos de alinhavo. Não tem problema, dar uns pontos de alinhavo, ver se é a posição que você realmente vai querer. E aí, depois você volta trabalhando com mais segurança, tá bom? Então, deixa eu fixar aqui as minhas peças. Agora, vamos costurar o focinho, o narizinho da girafa, que é para alguns o momento mais tenso. Então, eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma bem simplificada. Como eu já disse, vocês podem fazer pontos de alinhavo, faz uns pontos aqui para tentar fixar, caso vocês tenham muito problema. Caso contrário, só alfinete resolve, gente. Se você você fixar bem fixado, uns alfinetes bem fortes, eu acho que não tem como sair do local, tá? Ó, o meu daqui tá bem fixado mesmo, tá bem preso. E aqui você vai costurar semelhante ao que o que costura as outras partes, né? Você vai pegar aqui, já passei o ponto aqui pegando a parte de baixo da face do seu amigurumi. E aqui, ó, você vai pegar o ponto do nariz. Esse aqui eu vou trabalhar mesmo os pontos da última volta, não tem problema. E aí, você passa aqui por cima, vai sair lá por trás, volta. Só tem cuidado, porque sempre prende os alfinetes, mas acontece. Aqui. Pega o ponto aqui de baixo.
e vai tentando. É um pouco, eu não diria que costura de amigurumi é difícil. Eu diria que é um pouco chato porque requer atenção, requer paciência, mas faz parte, não é? Depois que a gente começa, que pega o jeito que vai montando as coisas, você vai vendo o amigurumi se formando, aí fica tão gostoso, tão delicioso que o estresse passa. Tá, então você vai fazendo isso com calminha, de vez ou outra para ver se tá ficando do jeito que você quer. Porque aí, se não tiver, você pode desfazer o ponto. E aí você vai fazendo isso, contornando o focinho todinho até chegar lá do outro lado. E aí vai estar pronto a sua girafinha. Eu vou só finalizar a minha. Vou ver como é que eu faço o olho, ainda não sei. E aí a gente volta pra ver como ficou, tá bom? Então, deixa eu terminar aqui a minha e aí depois a gente volta pra ver ela finalizada, tá?